Neste especial, em 3 episódios, você será apresentado ao perfil dos 3 candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem posicionados nas pesquisas: Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Militante, articulado, incendiário. Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL. Hoje, tem a barba ciada e o terno alinhado. Permite que as emoções transbordem, comunicando sensibilidade, mas sem ultrapassar o limite do descontrole. Para a gente deixar as coisas bem claras, eu vou combater a corrupção. Com movimentos largos e rápidos, gesticula transmitindo firmeza, mas evitando agressividade. Entretanto, o homem que agora projeta uma calculada moderação nem sempre foi assim. Nascido em 19 de junho de 1982 em Pinheiros, São Paulo, Guilherme Boulos é filho de médicos infectologistas. Estudou em escolas particulares até optar pela rede pública, onde iniciou seu engajamento político, tornando-se militante da União da Juventude Comunista aos 15 anos. Formou-se em filosofia pela USP, com especialização em psicologia clínica pela PUC e mestrado em psiquiatria pela USP. Atualmente, com 42 anos, vive com Natália Zermeta, mãe de suas 2 filhas. Defendendo-se da acusação feita por opositores de nunca ter trabalhado, Boulos alega ser professor. Porém, uma investigação de seu histórico profissional publicada na edição da Folha de São Paulo de 12 de agosto deste ano, conclui que a atuação de Boulos na docência é inconsistente e muito mais destacada em seu currículo do que na prática. Boulos relata ter lecionado por cerca de 9 anos em períodos intervalados, mas, segundo o jornal, apenas durante 1 ano e meio teve dedicação exclusiva à função na rede estadual paulista. A principal atuação de Boulos sempre foi política. Mais recentemente, a política partidária e, antes disso, a política dos chamados movimentos sociais. Ganhou projeção pública nas últimas 2 décadas como coordenador nacional do MTST. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto foi inicialmente organizado em 1997 como um setor urbano do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Liderado por Guilherme Boulos desde 2002, o MTST declara defender o direito à moradia digna para todos e tem entre seus principais meios de ação a ocupação de terrenos e imóveis e os protestos nem sempre pacíficos. Segundo os manifestantes, 11 mil famílias foram afetadas por um corte no programa Minha Casa Minha Vida. A Avenida Paulista foi bloqueada e a Polícia Militar agiu para liberar a via para os carros. O trânsito, que já costuma ser bastante carregado neste momento, parece que está ficando pior. Eles agora estão entrando na Avenida Francisco Morato. Os manifestantes invadiram a avenida e fizeram uma barricada com pneus. O grupo atacou a Fiesp durante um protesto contra a PEC do teto de gastos públicos. E vou dizer para você, algumas vidraças quebradas na Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Acusado por adversários de invasor de propriedades, Boulos alega que o MTST apenas ocupa locais colocados em situação irregular por descumprimento de sua função social, sustentando seu argumento no inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal, bem como no Estatuto da Cidade, nos quais o direito à propriedade é condicionado, precisamente, ao exercício de função social. A Constituição diz que existe o direito à propriedade no Brasil. Muito bem. Mas diz que esse direito à propriedade não é absoluto. A propriedade tem que cumprir uma função social. São essas que o MTST ocupa. Não é a casa de ninguém. São, às vezes, imóveis que devem mais IPTU do que o valor da terra. O que Boulos falha em esclarecer, entretanto, é com que autoridade assume para o seu movimento os imóveis em suposta situação de irregularidade perante a lei.
As suspeitas sobre a probidade do movimento se agravam com as ações de cunho eminentemente político-ideológico realizadas por ele, como a invasão em abril de 2018 do triplex apontado por investigações da Operação Lava Jato como sendo de propriedade de Lula. A ocupação durou apenas 4 horas e teve o expresso propósito de protestar contra a prisão de Lula e a atribuição do imóvel a ele. Considero essa ação legítima, me orgulho dessa ação que foi organizada pelo MTST e por um conjunto dos movimentos sociais. E não achamos que isso deva ser tratado no âmbito de um inquérito criminal. Isso deve ser tratado no âmbito do debate político na sociedade brasileira. O caso está em segredo de justiça, decretado pela delegada que comanda o inquérito. Além disso, relatos de membros do MTST sugerem a existência de um sistema de pontuação empregado para forçar o comparecimento do sem-teto em manifestações, o que configuraria a instrumentalização de um grupo socialmente vulnerável para interesses políticos. Por que vocês estão aqui no acampamento? Hoje nós está para assinar, né? Assinar o quê? Para assinar Assinar, a gente vem, assina a nossa presença. Entendi. Essa presença, ela conta ponto no movimento? Conta. Você assinou alguma lista de presença para estar aqui hoje, alguma coisa? Sim. Essa lista é do seu próprio movimento? E ela conta ponto ou não? Mas, por exemplo, para que servem os pontos, por exemplo? Para ter moral na frente. Uma reportagem da revista Veja, que teve acesso a assentamentos do MTST, encontrou a maioria das barracas vazia e ouviu de militantes que não é requerido que eles morem no local, mas apenas que compareçam em assembleias e atos do movimento. A reportagem também confirma a distribuição de pontos a partir de listas de presença e complementa relatando que, se um militante tiver frequência baixa nas atividades, o movimento pode tirar o seu direito ao barraco e solicitar que ele deixe a ocupação. A coordenadoria do assentamento se defendeu afirmando que faz uma recomendação para as pessoas militarem pelas causas do MTST, mas negou que o comparecimento seja obrigatório. Em outra matéria da revista Veja, o jornalista Eduardo Gonçalves entrevistou uma vendedora de 48 anos que, mesmo afligida por um mal-estar decorrente de sua hipertensão, permaneceu por 7 horas na passeata do MTST, que bloqueou avenidas de São Paulo, para ter sua presença confirmada ao final do protesto. Nas palavras dela, o Guilherme Boulos falou para a gente que a principal luta é na rua, que não adianta ficar parado nas ocupações. Foram 34 atos, que não apareceu em pelo menos 5, entrou na lista de repescagem. E eles sabem de tudo, anotam tudo. De acordo com o levantamento da Folha de São Paulo, ao longo de sua atuação no MTST, Boulos foi mencionado como investigado ou indiciado em pelo menos 8 inquéritos policiais relacionados a danos ao patrimônio público, invasão de propriedade e resistência à prisão durante reintegrações de posse. Ainda segundo o jornal, uma ação por crime de dano qualificado ao patrimônio público, movida contra Boulos em 2013, acabou prescrita após uma série de tentativas frustradas de notificação. Ao longo de 6 anos, oficiais de justiça não conseguiram encontrar Boulos em nenhum dos endereços residenciais ou profissionais indicados por ele. No documento em que reconhece a extinção do processo, o promotor João Carlos de Camargo Maia declara que o criminoso conseguiu fugir por manobra jurídica, o que teria acontecido por meio de autoinvestimento em escritórios, chicanas jurídicas, fuga de oficiais de justiça, recursos mirabolantes, habeas corpus. A defesa de Boulos afirma que é injusto culpá-lo por aquilo que chama de erros do Ministério Público e declara ainda que o hoje deputado avisou durante seu depoimento que mudaria de residência e que, no processo, constam telefones dos advogados, sendo que esses nunca foram procurados para ajudar a localizá-lo. Seu ingresso na política partidária aconteceu em 2018, quando se filiou ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, para concorrer à presidência da República.
Além do PSOL, a chamada Frente de Esquerda Socialista, que apoiou sua candidatura, também era integrada pelo Partido Comunista Brasileiro e por movimentos sociais como o próprio MTST. Em campanha, seu discurso era um retrato fiel do pensamento progressista e socialista contemporâneos, defendendo a legalização do aborto, propondo o que chamou de um debate sem medo sobre a descriminalização das drogas, além da implementação da Agenda Nacional pelo Desencarceramento e de políticas econômicas anti-mercado. Terminando o primeiro turno apenas na 10ª colocação, com 0,58% dos votos, Boulos voltaria a disputar eleições em 2020 para o cargo de prefeito de São Paulo. Em um surpreendente progresso de seu desempenho eleitoral, conquistou vaga para o segundo turno antes de ser derrotado por Bruno Covas. Atualmente, é deputado federal por São Paulo, tendo sido eleito com a maior votação do estado em 2022. Voluntarioso na Câmara, Boulos já apresentou 504 projetos e discursou 97 vezes no plenário. Sua atuação parlamentar é marcada por um forte alinhamento com o governo Lula, tendo votado a favor das propostas do Poder Executivo em 94% dos casos. Em um dos mais polêmicos episódios de seu mandato, Boulos defendeu como relator do caso no Conselho de Ética da Câmara o arquivamento do processo de cassação contra o deputado André Janones. Guilherme Boulos, que em 2021 pedia a prisão de Bolsonaro por uma suposta prática de rachadinha, agora assinava o relatório que livraria um dos maiores aliados de Lula no Congresso, André Janones, de ser cassado por acusação da mesma prática de rachadinha. Em áudios divulgados pela mídia, Janones diz a assessores que eles receberiam um pouco de salário a mais, que deveria ser devolvido a ele para ajudar a pagar as contas de sua campanha. Os deputados que quebraram tudo no 8 de janeiro, que estimularam, que gravaram vídeo na rede social apoiando o ato golpista, não foram sequer julgados pelo Conselho de Ética sob o argumento de que isso aconteceu antes da atual legislatura, foi 15 dias antes. O fato do qual o Janones é acusado aconteceu no mínimo 3 anos antes da atual legislatura. Então você não pode ter um critério para um e outro para outro caso porque é de um campo político diferente. Os votos favoráveis ao relatório de Boulos no Conselho de Ética vieram de deputados do PT e também do PP, do Republicanos, do PSD e do MDB, todos com ministros no governo Lula. No evento em comemoração ao 1º de maio deste ano, Lula, incapaz de conter seu apreço pelo agora candidato à Prefeitura de São Paulo, pediu voto para ele na disputa municipal, que classificou como uma verdadeira guerra. Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. O apelo foi condenado pela Justiça Eleitoral como propaganda antecipada, rendendo a Lula e Boulos multas de, respectivamente, 20 e 15 mil reais. Além de encontrar no presidente Lula o mais importante apoiador de sua campanha em 2024, o candidato do PSOL ainda tem no PT a sua maior fonte de financiamento. O PT, que pela primeira vez desde a sua fundação não lança um candidato próprio à prefeitura da capital paulista, depositou 30 milhões de reais do seu fundo eleitoral na campanha de Boulos, transformando-a na que mais acumulou verba pública em São Paulo, um total de 44 milhões. A aliança com o PT também se materializa na própria candidata a vice de Boulos, Marta Suplicy, uma personagem de destaque na história do partido que, apesar de ter passado os últimos 9 anos desligada dele, se refiliou em fevereiro de 2024, exatamente para compor com Boulos a chapa atual. De 2021 a janeiro de 2024, um mês antes de seu retorno ao PT,
Marta exerceu o cargo de secretária de Relações Internacionais na gestão municipal de Ricardo Nunes, agora um dos maiores adversários de Boulos na eleição. A afinidade entre Boulos e Lula não se limita às articulações políticas dos últimos anos. A própria estratégia eleitoral do candidato do PSOL espelha a antiga receita petista de chegada ao poder. Eu não vou deixar um prefeito incompetente como o Ricardo Nunes continuar naquela cadeira no ano que vem. Não vou deixar bandido como Pablo Marçal chegar perto da prefeitura de São Paulo. Nós vamos com muita coragem. Que eles saibam, entendam o recado. Aqui não tem filho de pai assustado, não. Aqui tem sangue paraibano na veia da minha mãe. Assim como Boulos em 2024, o Lula do início dos anos 2000 era assombrado pela fama de radical. Após 3 derrotas consecutivas na disputa pela presidência da República, viu-se obrigado a moderar o discurso e a imagem, sob pena de nunca sair vitorioso nas eleições. Para isso, contratou para comandar sua campanha de 2002 o publicitário Duda Mendonça, criador da criatura política apelidada de Lulinha Paz e Amor. Então, esse eleitorado, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a sua postura. Por quê? Porque, por exemplo, o sindicalista espanta ele. Ele é um ex-sindicalista, você não é mais um sindicalista. Então, ele quer o líder, o otimista, o que vai dar o jeito no Brasil, o tranquilo, o que não agride ninguém. Da mesma forma, Guilherme Boulos agora persegue o delicado equilíbrio de manter seu nicho eleitoral de extrema esquerda sem espantar a classe média, o mercado e todo um espectro de eleitores progressistas mais orientados para o centro, convertendo-se em uma versão de si mesmo já batizada por órgãos na mídia de Boulos, Paz e Amor. Ele agora desfila aquilo que o jornalista Robson Bonin da Veja chamou de look tucano: terno, camisa social azul bebê e gravata no mesmo tom. Coincidentemente ou não, a atual campanha de Boulos é chefiada pelo mesmo marqueteiro do candidato vencedor à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB em 2016, João Dória, e do então candidato também pelo PSDB à presidência da República em 2018, Geraldo Alckmin. Aposentando as camisas surradas e a barba por fazer, junto com um discurso abortista anti-mercado, pró-liberação das drogas e pelo desencarceramento, o novo Boulos não apenas acumula conflitos com o próprio passado, mas também com seu partido. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Desfiles destes soles, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Após a repercussão negativa do hino nacional cantado em linguagem neutra em seu evento de campanha, Boulos chamou o acontecimento de absurdo, destoando da consistente defesa feita pelo PSOL desse tipo de linguagem. Além de já tê-la aplicado em seus próprios comunicados, o partido é contra a proibição de seu uso em escolas. Além disso, segundo relata o repórter Vinícius Nunes em publicação do portal Metrópolis, a escolha pelo coronel Alexandre Gasparian, ex-comandante da Rota, para elaborar as propostas de segurança pública na campanha de Boulos, gerou rejeição e mal-estar em seu partido. O PSOL, historicamente favorável à desmilitarização da polícia, teria enxergado no coronel Gasparian apenas mais um representante do que considera a opressora e violenta Polícia Militar de São Paulo. Você, nessa eleição, abriu mão de muitos posicionamentos históricos que você e seu partido defenderam veementemente. Você dizia que era a favor da descriminalização das drogas, agora é contra. Dizia que era a favor da legalização do aborto, agora diz que defende a lei do jeito que está. Nessa semana, exatamente, mudou sua posição em relação à Venezuela e diz agora, finalmente, que é uma ditadura. Mas o seu partido mantém essas mesmas posições. Isso gera um questionamento para as pessoas. Emparelhado com Ricardo Nunes e Pablo Marçal nas primeiras posições das pesquisas de intenção de voto,
Boulos, que se vende como defensor das minorias e das periferias, dispara à frente dos adversários apenas da faixa dos eleitores mais ricos, na qual conquista 11 pontos percentuais de vantagem em relação a Nunes e 13 em relação a Marçal, segundo a pesquisa Datafolha realizada entre 10 e 12 de setembro. Calibrando sua imagem pública em meio a ambiguidades e contradições, Guilherme Boulos, o candidato de Lula, segue exibindo em sabatinas e debates uma eloquência comparável à do seu maior cabo eleitoral. Tem sempre na ponta da língua uma resposta contundente sobre seu futuro ou evasiva sobre seu passado. O Guilherme Boulos tem dificuldade, né? Ele já escreveu artigo, tem vários vídeos dele defendendo a liberação de drogas. Isso só existe na cabeça do Ricardo Nunes. Ele vive no mundo da fantasia, da propaganda, que ele gastou 600 milhões de reais do nosso dinheiro para criar uma realidade paralela. É assim, cidade de São Paulo, a vida é outra. Para conhecer o perfil dos outros 2 principais concorrentes à vaga de prefeito da maior cidade da América Latina, assista aos outros episódios deste especial da Brasil Paralelo sobre as eleições municipais de 2024.